tema da palavra hoje é a nova ordem mundial e o Armagedon. Não sei se você tem ouvido desses dias, especialmente esse ano, né? Os especialistas falando de uma nova ordem mundial, especialmente na economia. Muitos especialistas estão falando de uma nova ordem mundial pelas tarifas que os Estados Unidos estão impondo, né? A vários países do mundo, inclusive o Brasil, uma tarifa do Brasil pequena, mas tarifas muito grandes para a Europa e também para a China. Diante desse cenário, especialistas dizem que nós estamos diante de uma nova ordem mundial na economia. E quando a gente ouve falar da nova ordem mundial, nós sabemos que isso também tem a ver com o fim. Nós sabemos que isso tem a ver com o fim dos tempos, porque no final dos tempos haveria uma nova ordem mundial, não somente na economia, mas também na política e especialmente na religião. Quando nós olhamos para o cenário mundial hoje, nós percebemos uma grande agitação das nações. As nações estão agitadas. Nós sabemos que a economia mundial ela é frágil. Os pilares da economia mundial são frágeis demais. E as nações estão muito agitadas, sem saber realmente o que vai acontecer. Mas nós não tememos más notícias, amém? Amém? Amém de verdade? Então essa nova ordem mundial, ela pode nos levar ao Armagedon? Ela pode nos levar ao fim dos tempos? O que está acontecendo agora é um prenúncio da volta de Cristo? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Porque aqui em Marcos capítulo 13, versículos 32 a 37, por que nós temos que falar sobre a volta de Jesus? Olha o que está escrito aqui. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Por que temos que falar da volta de Jesus? Porque nós não sabemos quando ele vai voltar, porque é um alerta. Verso 37, o que porém vos digo a todos, vigiai. Aqui tem uma exortação para aqueles a qual o reino foi confiado, vigia, você tem que vigiar. Então esse tempo nós temos que estar percebidos a tudo que está acontecendo. O crente ele tem que estar na expectativa da volta de Jesus. A palavra diz que existe uma coroa para aqueles que aguardam a volta de Jesus, que esperam a volta de Jesus. Então, nós falamos da volta de Jesus para que a igreja vigie. E vigiar aqui, é claro, é ter um procedimento de fé. É ter uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. É nesse aspecto que está falando aqui. Irmãos, nós vivemos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós somos do céu. Uma vez que você nasceu de novo, você tornou-se cidadão do céu. Posso ouvir um amém? Você agora é do céu. Você é um representante do céu nessa terra. Então viva como tal. Pregue o evangelho. A palavra diz que nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Ah não, eu acho que hoje não é o dia de pregar, é a tempo e fora de tempo. Ah não, aqui não é a ocasião. A tempo e fora de tempo. Ah não, acho que não seria muito legal pregar o evangelho aqui hoje. A tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que nós temos que vigiar. E realmente, por tudo que estamos vendo acontecer nas nações, talvez seja o prenúncio da volta de Jesus. Pode ser que ele esteja às portas. Quem sabe não seremos a última geração. Nós temos praticamente tudo para ser a última geração. Praticamente tudo. E como hoje nós estamos vendo tantos sinais também da volta de Jesus, não é uma agitação comum que nós estamos vendo, especialmente esse ano.
Guerras que começaram lá o ano passado, Rússia com Ucrânia, Israel com a Palestina, com Irã, com o Líbano. Os rumores de guerra, nós já estamos ouvindo o que a Bíblia talvez chama de o princípio das dores. Talvez nós somos a geração do princípio das dores. Nesse caso, coloque a sua vida em dia, vigia. O que tiver que fazer para arrumar, para consertar, meu irmão, é hoje, é agora. Não deixa para amanhã, não. Nós precisamos estar vigilantes. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja verdadeira será arrebatada, mas existe uma igreja chamada professante que vai ficar. Porque ela é só uma igreja professante, ou seja, são frequentadores de igreja, são simpatizantes da igreja, simpatizantes de Jesus, que não serão arrebatados. São pessoas que tiveram a oportunidade de consertar a sua vida, mas não fizeram. Esses vão ficar. Apocalipse capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 6, verso 1, acompanhe comigo aqui o que a Bíblia diz sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, quando são abertos os primeiros 4 selos do Apocalipse. O Apocalipse é um livro difícil de interpretar, porque ele tem uma linguagem muito figurada. E quando João foi levado para o futuro e viu o que iria acontecer nos últimos dias, era difícil para João traduzir em palavras o que ele estava vendo. Porque talvez ele traduziu o drone como um gafanhoto. Ele tinha que ter uma referência para traduzir o que ele estava vendo. Ele estava vendo um avião, talvez ele falou que era uma pomba. Ele tinha que trazer para a realidade daquela época aquilo que ele estava vendo, porque ele não sabia o que era um robô, ele não sabia o que era um drone. Então, talvez a dificuldade da interpretação do Apocalipse é que existe uma linguagem figurada ali. E saber quando é figurado e quando é literal nem sempre é fácil. Mas aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 1, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi um como voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Quando aqui a Bíblia fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, parece que nós já estamos vendo a ação desses cavaleiros no nosso dia. Eu não posso cravar isso aqui, mas a Bíblia começa falando aqui, o texto, capítulo 6, começa falando de um cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, porque a Bíblia fala do cavaleiro do cavalo branco também em Apocalipse 19. Mas esse cavaleiro do cavalo branco aqui, ele tem a mesma natureza dos demais. Ou seja, ele vem para trazer morte, para trazer divisão e destruição. Esse cavaleiro do cavalo branco é o mesmo que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Deixa eu ler com você aqui. Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele vai fazer uma aliança de paz. Ele vem para trazer uma falsa paz. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício,
e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Perceba, esse homem do cavalo branco, ele vem para fazer um acordo de paz entre as nações, especialmente entre Israel e o Oriente Médio, as nações muçulmanas. Esse é o anticristo. É o mesmo que vai fazer aqui uma aliança de paz por uma semana. Essa semana na Bíblia, no capítulo 9 de Daniel, não é uma semana de dias, mas é uma semana de anos. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com Israel, e a Bíblia diz que no meio da semana ele quebra a aliança. 3 anos e meio, ele quebra a aliança, entra no templo e exige que traga sacrifício, que se faça sacrifício do seu próprio nome. Então o mesmo cavaleiro do cavalo branco, não confunda com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é quando Jesus volta na terra. Esse primeiro cavaleiro é o anticristo, que será alguém extremamente inteligente, dotado de poderes sobrenaturais, e que provavelmente será uma pessoa carismática, e que vai enganar muitas pessoas no seu tempo. O primeiro cavaleiro é o anticristo. Os irmãos estão comigo aqui, amém? O segundo cavaleiro aqui, no versículo 3 e 4, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a guerra. E você vê que o próximo cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo preto, ele já representa a fome. Por quê? Porque a fome será consequência da guerra. A guerra será consequência de um acordo que será quebrado entre o anticristo e Israel. E o último cavalo, que é o cavalo amarelo, essa palavra no original amarelo é chloros, que significa verde e amarelo, não tem nada a ver com a nossa bandeira, tá bom? É verde e amarelo, porque ele é um amarelo esverdeado. Talvez seja o que acontece quando você não coloca o cloro na água. Que cor é essa? Essa é a cor do cadáver, porque a palavra diz que o inferno seguia. Cor de morte. É a cor do cadáver, que ele é um amarelo esverdeado. Aqui está falando que o inferno seguia aqui, 1/4 da terra vai morrer por algumas pragas. E a palavra diz que alguns vão morrer por ações de feras na terra. Alguns acreditam que esse texto, essa palavra terion, quando fala no original grego ali, essa palavra feras, é a palavra terion. Alguns acreditam que João, estava vendo, na verdade, não feras como leões ou coisas desse tipo, mas bactérias e vírus. Alguns acreditam que é isso, que vai atuar no tempo da tribulação e que vai matar. Pessoas vão morrer por causa de algumas pestes. Nós precisamos, nos nossos dias, meus irmãos, pregar a Cristo. Falar do amor de Deus. Você não está aqui por acaso. Olha, você não está nessa terra por acaso. Você não pertence a essa igreja por acaso. Você não é um crente por acaso. Precisamos anunciar o Evangelho. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu me lembro, olha, quando o pastor José Rodrigues, 1997, muito tempo, foi o ano que eu converti. Ele foi ministrar um seminário de escatologia na igreja. Meu irmão, quando ele terminou a primeira ministração, eu estava tão chocado com o que eu ouvi, que eu saí na porta da igreja, que eu olhei, eu via pessoas passando do outro lado na avenida. Eu falava, meu Deus, eu preciso falar para eles o que vai acontecer. Preciso pregar para eles não sabem o que vai acontecer. Isso me despertou a ser um pregador do Evangelho, a pregar. Talvez, quem sabe, essa palavra também não vai despertar você. Nós precisamos pregar. Ainda que talvez a gente já esteja vendo a ação dos cavaleiros hoje, ela vai se intensificar muito no tempo da tribulação. Muito. No tempo desses 7 anos do acordo de paz que o anticristo vai fazer, vai ser um tempo terrível de destruição. Aqui, como o texto diz, vem o anticristo, guerras, depois fomes e mortes, todo tipo de morte que você puder imaginar. Nós precisamos estar atentos. Posso ouvir um amém? Eu sei que talvez você está um pouco
com medo, perplexo, você que é de Deus, não precisa ter medo. Você é do Senhor. Nós iremos passar por isso. Eu vou mostrar para você aqui também que nós não vamos passar por isso. Agora, o que é o Armagedon? O Armagedon vai ser uma guerra que ela vai começar logo depois, eu acredito, do arrebatamento da igreja, porém ela vai se intensificar nos últimos 3 anos e meio, e ela vai culminar em 200 milhões de soldados no Vale de Megido, em Israel. O Vale de Megido é um vale grande, foi o mesmo lugar onde Saul morreu, onde Débora venceu uma batalha contra os midianitas. É um vale onde muitas batalhas já se travaram, até Napoleão Bonaparte uma vez perdeu uma guerra nesse Vale de Megido. É um vale muito grande. Quando você vai a Israel, é um vale muito fértil também, é um dos poucos lugares de Israel que é muito fértil, uma terra bonita. Lá em cima, no norte de Israel, nós estávamos no monte, qual monte que a gente estava? No monte de Elias? Carmelo, nós estávamos no Carmelo. O Vale do Megido fica aos pés do Monte Carmelo, vale muito grande. A Bíblia diz que 200 milhões de soldados, Apocalipse capítulo 16, verso 12, vai estar reunido nesse dia. Apocalipse capítulo 16, vou abrir muitas vezes o texto aqui, para poder mostrar para você, versículo 12, diz assim, até o 16, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, acho que não é esse não é esse mesmo, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quem são esses reis aqui? São aqueles que vão vir do Oriente Médio, do lado do nascimento do sol. O rio Eufrates, isso aqui é uma profecia que está se cumprindo, viu? Depois eu vou falar das profecias que estão se cumprindo no nosso tempo, porque aqui está falando que ele vai secar. O rio Eufrates, ele nasce na Turquia, na divisa com a Armênia, e desce, e passa pela Síria, e passa pelo Iraque. Eu não sei se ele chega à Turquia, mas não sei se você sabe, ele é o maior rio do mundo. O texto diz aqui, derramou o cesto, isso aqui é o anjo, né? A sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Dá um Google lá depois e olha se o rio Eufrates está secando. Sabe o que os especialistas dizem? Que até 2040 ele vai secar. Está acontecendo no nosso tempo. Não é porque é óbvio que não é verdade. Está acontecendo na nossa geração. Isso aqui é um sinal. Depois eu vou falar de alguns sinais que estão acontecendo. Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Ou seja, quem é que está vindo para lutar nessa guerra? São os reis do Oriente Médio, que são os inimigos de Israel. Eles estão vindo para Armagedon, que é do país de Israel. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então agora, além dos reis do Oriente, que já vão cercar Israel, reis do mundo inteiro vão estar congregados no Vale de Megido. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, isso aqui está falando de santidade, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui, nesse texto, está falando que eles vão se juntar naquele lugar ali, e que 200 milhões de soldados estarão no Vale do Megido, para batalhar contra Israel. Israel é o grande foco do diabo no período da tribulação, uma vez que a igreja já foi arrebatada, ela já foi levada, mas agora os judeus voltam a ser o ponto de referência de Deus na terra, porque a palavra diz que Deus vai separar 144 mil judeus que vão pregar o evangelho. E ele volta então para o centro das atenções. O diabo vai trabalhar para destruir Israel. Por isso a Bíblia diz que os reis do Oriente vão estar ali no Vale do Megido, mas os reis do mundo inteiro serão também congregados naquele lugar. Ou seja, aquela guerra
ela vai ser uma guerra de nível mundial. Tudo isso Deus permitiu para tratar com aquelas nações que um dia se levantaram contra Israel. Sabe, nações que se levantaram e mataram os judeus? Elas estarão todas congregadas e naquele dia será o dia do juízo de Deus contra aquelas nações. Muitas delas nem foram punidas ainda, mas serão no Armagedon. Aqui em Zacarias 14, versículo 1, Zacarias 14, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Essas nações, elas vão congregar no Vale do Megido, mas o Armagedon não é só no Vale do Megido, mas será em toda Israel, porque a Bíblia diz que haverá soldados também no Vale de Josafá. O Vale de Josafá é o vale que fica entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. O Vale do Cedron, também chamado de Vale do Cedron. Quando você vai a Israel, você está no Monte das Oliveiras, você vê do outro lado o Monte do Templo, que hoje é na verdade a mesquita, né, que está nesse lugar hoje, mas o antigo templo estava ali. Entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, a esplanada do templo, tem esse Vale de Josafá, que a Bíblia diz que terão soldados ali. Olha só, Joel capítulo 3, verso 1, deixa eu ler isso para você. Joel 3, 1. Vamos ler o 1 e o 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança a Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aqui está falando que Jesus, naqueles dias, no vale de Josafá, ele vai entrar em juízo contra aquelas nações. As nações que espalharam Israel por sobre a terra e que maltrataram os judeus. Isso é o Armagedon. E o propósito do Armagedon é, em primeiro lugar, tratar com essas nações. Nós vivemos um tempo muito difícil, de muita confusão. E a Bíblia fala que o formato do mundo na volta de Cristo, ele vai ser chamado sistema que vai governar nos últimos dias, é conhecido como sistema babilônico. E o que era a Babilônia lá em Gênesis capítulo 11? Lá em Gênesis capítulo 11, vamos ler esse texto lá? Gênesis capítulo 11, verso 1, vamos ler esse texto que eu quero mostrar aqui para você. Como que vai ser a geração do fim? Se tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo agora. Porque a Bíblia fala de um sistema que é chamado de um sistema mundial, porque ele tem o seu foco na economia, na política e na religião, mas o sistema babilônico ele é ao mesmo tempo um sistema e uma cidade também. Ele se manifesta ora como um sistema, ora como uma cidade, ou seja, esse sistema tem uma sede. Aqui em Gênesis 11, quando nós vemos sobre a Babilônia antiga, olha só, verso 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Primeira coisa, primeiro grande problema que você vê aqui é a forma como eles construíram. Porque todo mundo até então construía com pedra, mas eles começaram a construir com tijolos. Na Bíblia, toda construção de tijolo é obra humana. E toda construção de pedra é obra de Deus. Por quê? Pedras, elas não são iguais, tijolos são. A igreja, ela tem dentro dela diferenças. Tem um que tem
um dom para uma coisa, outro tem um dom para outra coisa, um tem um talento, outro tem outro talento. Nós somos, a Bíblia diz, pedras vivas. Nós somos chamados na Bíblia de pedras vivas. Nenhuma pedra é igual a outra. É por isso que você tem muita importância para o Senhor, porque você é um cidadão único. Não existe ninguém igual a você. O que você tem, você já passou, a soma das suas habilidades, do seu dom, da sua capacidade intelectual, da sua maneira de lidar com as pessoas, é único. Você é uma pessoa única, não tem ninguém igual a você. Toda edificação na Bíblia de pedra ela é de Deus, mas de tijolos é obra humana, é artificial. Isso nos diz algo. As pessoas hoje são extremamente artificiais, ou não? Quando você vê alguém no Instagram, a maioria das coisas que a maioria das pessoas colocam ali, tem algum tipo de mentira envolvido. A pessoa não é bonita daquele jeito, o que ela está falando também não é daquele jeito, não entra em crise por causa disso, não. Você ficar comparando a sua vida com pessoas em rede social, muito artificial. As pessoas são artificiais nos dias de hoje. Nós estamos vendo aí, esses dias aí, eu vi uma mulher casando com uma árvore. Confusão. Teve uma outra que casou com ela mesma. A maluco sempre existiu. Mas o que eu acho mais estranho é que a festa lotou. Estava cheio de gente. Eu não sei se eles estavam com fome, se o problema era comida, que eles foram lá para comer, mas estava cheio de gente testemunhando a mulher casando consigo mesma. Será que é uma pessoa insuportável? Insuportável a pessoa dessa. Ninguém quis, ela casou consigo mesmo. Imagina ela brigando com ela mesma. Você não presta, presto sim. Ela brigando com ela mesma. Você não vale nada, valo. Eu valho. Confusão. Que no Brasil uma deputada está irada com o Trump. Porque ia dar uma palestra em Harvard, foi convidada, mas mudaram o gênero dela. É masculino. Ela está irada. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Porque ele é XY, ela não é XX. É homem. Mas o que nós estamos vivendo? Confusão. Confusão. Cada um tem a sua verdade. Meu irmão, só existe uma verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade. A verdade, meu irmão, está na palavra de Deus, porque Ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Ele é a verdade. Ah, mas a mulher lá está falando que ela é mulher. O homem lá está falando que é mulher. É homem. É homem. Vem com essa conversa não, nem eles não acreditam no que eles estão falando. Versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos, versículo 4, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Presta atenção, isso aqui aconteceu depois do dilúvio, não sei quantos anos depois, mas é lógico que eles tinham ciência de tudo que tinha acontecido, provavelmente tinha passado muitos anos já, isso aqui já era um povo. Mas o que eles estavam dizendo com isso aqui? Se tiver o do dilúvio, nós temos uma torre, nós vamos ficar nela. O dilúvio não vai ter poder sobre nós, Deus não vai ter poder sobre nós mais. Vamos tocar o céu. Mas isso aqui é tocar o céu, é tentar tocar o céu de forma natural. É isso que as pessoas estão fazendo nos nossos dias, tentando tocar o céu de forma natural. Não tem como. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O céu você toca com adoração, amém? Adorando ao Senhor, orando, é assim que se toca no céu. Não tem como tocar no céu de maneira natural, como eles estavam tentando fazer, porque era uma torre, e o propósito deles era ficarem famosos, né? Tornar o nome deles célebre, ou seja, conhecido entre as nações, como um povo poderoso que tocou o céu. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio e falou, olha, o que eles estão fazendo, ninguém vai conseguir parar. Desçamos e confundamos a sua língua.
E aí a Bíblia diz que eles tiveram a sua língua confundida. Vamos ler aqui? Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Você vê que aqui, na Torre de Babel, Deus desceu e confundiu a língua. Lá em Atos capítulo 2, em Pentecostes, Deus desceu e todos entendiam na sua própria linguagem. Aqui o verso 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então a torre não teve continuidade porque Deus confundiu a língua deles. Mas nós estamos vivendo num tempo de Babilônia. Nós estamos vivendo num tempo de confusão. O ímpio, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso eles acreditam, toda conversa fiada de artista ou de filósofos que tem por aí, eles acreditam em ideologias mentirosas. Essas ideologias são todas mentirosas. A base é tudo a mentira. Cuidado com isso. Tem crente caindo nessa ladainha. Pastor, nós temos que ser mais equilibrados. Ai, meu irmão, crente não pode ser politicamente correto. Me desculpa. Esse politicamente correto é uma praga que está entrando dentro das igrejas. Não, vamos tomar cuidado. Ninguém aqui é louco de fazer coisas, de falar mal do Alexandre de Moraes, por exemplo. Estou brincando. Vocês estão vendo que eu estou pegando no pé dele, né? Por enquanto sou eu. Sabe de uma coisa? Eu não quero chocar você não, mas foi Deus que colocou o Alexandre de Moraes lá. Mas eu estou te falando isso para você ficar tranquilo. Porque o mesmo Deus, porque todo o Deus, ele é o Deus que estabelece as autoridades. Toda autoridade vem de Deus. Então Alexandre de Moraes foi Deus que colocou. Mas eu te garanto, o Deus que colocou ele lá é um Deus de justiça. Ele vai ter que prestar contas. E quando cair, a queda vai ser grande. Você pode ter certeza, porque é Deus. Vai ser o homem, não é o Congresso, não é ninguém. Deus vai tratar. É com Deus. Ai do juiz que se levanta contra Deus, que mente, que tenta, através das mentiras, levar algum tipo de vantagem. Qualquer juiz que estiver fazendo isso, vai se ver com Deus. Quando você for orar, ore sobre isso. Fala, meu Deus, o Senhor é um Deus que estabelece a autoridade, o Senhor também é um Deus que tira, faz justiça na nossa nação. Então, a Babilônia, em Apocalipse capítulo 17, abre lá Apocalipse 17, versículo 5. Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava escrito nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Vamos ler até o 9? O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Preste atenção. Aqui essa meretriz, que aqui é meretriz, a grande mãe das meretrizes, é uma falsa religião. É um falso cristianismo. Por que a Babilônia é uma falsa noiva? Porque aqui ela é chamada de meretriz. Ela tenta tomar o lugar da noiva. Isso é a meretriz. A meretriz tenta tomar o lugar da noiva, ou seja, é um falso cristianismo. Mas a Bíblia diz que ela estava sentada sobre a besta. Que besta é essa? Ela estava sentada sobre o anticristo.
O anticristo estava dando poder para essa mulher, para essa Babilônia, para esse sistema. Ela estava sentada sobre a besta que tem 7 cabeças. Vamos lá. A besta, verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqui essa besta é o anticristo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas que aparecerá. Pastor, isso é meio confuso, eu também acho. Mas aqui, eu acredito que essa besta, ela representa um império que existiu, mas que caiu. E agora, reviveu. As características desse império, do novo império que vai surgir, no nosso tempo, que será governado pelo anticristo, que terá o anticristo como imperador, a Bíblia indica que será parecido com o Império Romano. Por quê? Porque na estátua de Daniel teve uma interpretação do sonho de Nabucodonosor, e no sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel, a cabeça era de ouro, né? Que era o próprio Império Babilônico, que era o império na época iraquiano. O peito era de prata, que era o Império Persa, o Império Iraniano, os medos e os persas. A parte lombar era de bronze, que era o Império Grego, todos esses impérios caíram, e as pernas eram de ferro, que era o Império Romano. Mas tinha um quinto império que ainda nós não vimos, que é o Império do tempo da tribulação, que talvez é o império que nós estamos vendo surgir agora. Ele está surgindo de uma maneira talvez diferente, mas haverá um imperador. Naquela época, a forma de fazer batalha era diferente hoje. A forma de governo era diferente hoje. Hoje você vê que as nações elas estão tentando se apropriar de uma tecnologia melhor, de inteligência artificial. Porque quem estiver na frente na corrida pela inteligência artificial, saiu na frente da corrida na guerra também. Hoje, os drones, que são caríssimos, que os países ricos, especialmente China, Estados Unidos, Israel, estão fabricando, eles têm uma precisão de milímetros. Você viu como que Israel matou o líder do Hamas no Iraque? Eles soltaram um míssil, sabiam onde o cara estava. Eles soltaram um míssil não para explodir todo o prédio, porque eles não queriam matar todo mundo. Eles sabiam qual andar o cara estava. Ele mandou um míssil para explodir no andar certo. E não fazer uma grande explosão também não, para não matar mais gente inocente. Vocês viram como é que é o nome? Aquele negócio que explodiu no bolso dos terroristas no Líbano? Page, né? Page. Irmãos, os caras não usam celular para Israel não pegar. Israel vai lá e explode os peixes no bolso das pessoas, dos terroristas. O cara estava lá no mercado, de repente, pum, explodiu. Mão do cara explodiu, perna explodiu. Tecnologia. A tecnologia para uma guerra mundial está aí. Estamos vendo todos os dias. Então, essa mulher aqui de Apocalipse, capítulo 17, é um sistema religioso. É um sistema que ele é político, é um sistema que ele é religioso e é um sistema que é econômico. São esses 3 pilares. E aqui ele está assentado sobre a besta. Mas a palavra diz que essa mesma besta vai se levantar contra o sistema babilônico e vai destruir o sistema babilônico. Quem vai destruir a mulher é o próprio anticristo. Por quê? Porque ele vai querer ter todo o poder. Eu não tenho como eu mostrar tudo para você aqui agora. Mas a palavra diz também, olha o versículo 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então aqui, essa mulher tinha uma sede, num lugar
que é uma cidade muito grande que estava ao redor de 7 montes. Só tem 2 cidades com essa característica no mundo. Só 2 cidades. Atenas ou Roma. São as 2 cidades que estão em volta de 7 montes. Agora, nós estamos vivendo, eu creio, na minha opinião, nós estamos vivendo sim os últimos tempos. Amém? Você está guardado? Quem pode dizer amém? Quais profecias nós estamos vendo se cumprir agora? Não vamos falar de guerras, rumores de guerras, não, porque isso aqui sempre teve. Apesar que tem se intensificado muito mais agora. Nós estamos vendo, coalizões sendo feitas na Europa, os Estados Unidos agora sozinho, com poucos países, que apoiam os Estados Unidos, mas a China, com a Rússia, com o Irã, nós estamos vendo assim as coalizões, que a Bíblia diz que vai ter isso. Quando você estuda lá o livro de Ezequiel, você vai ver as coalizões ali também. Eu acredito que nós estamos sim vivendo os últimos dias, mas as profecias que nós estamos vendo, a primeira grande profecia que se refere ao nosso tempo foi o renascimento de Israel em 1948. Israel renasceu. Era impossível você entender a escatologia até 1948, porque Israel não tinha renascido ainda como Estado. Então não tinha como fechar as profecias. Renasceu. 1967, a cidade foi tomada. A cidade de Jerusalém foi tomada pelos judeus. Essa é uma profecia que se cumpriu no nosso tempo. A outra eu falei do rio Eufrates, que está secando. Alguns acreditam que até 2040 ele vai estar seco. Tem uma outra profecia também de Ezequiel 47. Deixa eu ler para você aqui, versículos 8. Ezequiel 47, versos 8 até 10. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Presta atenção nisso aqui. Tem acontecido um fenômeno no Mar Morto, porque no Mar Morto não tem vida. Porque o nível de sal lá é 10 vezes maior do que o nosso mar. Inclusive no Mar Morto você não afunda, você boia. Nós fizemos o teste, vivemos no Mar Morto, fizemos o teste. Não achei que foi uma experiência muito boa, não sei se os outros gostaram. Mas eu não achei uma experiência muito boa, não, porque vai água no olho, aquela confusão, você tem que tomar muito cuidado. Não pode beber da água. Mas tem acontecido um fenômeno ali, que as águas que descem em Jerusalém estão vindo por baixo da terra e estão tocando o Mar Morto. Já está entrando uma água, e tem vários poços cheios de água, do lado do Mar Morto, que já é água doce. São chamados de bolanes. São crateras que abrem do nada, do dia para a noite, e vão se enchendo de água, e tem um rio descendo de Jerusalém, e está tocando o Mar Morto. Nesses bolanes já tem peixe, mas alguns peixes começaram a entrar no Mar Morto, no começo ali do Mar Morto. Você não vai ver peixe lá no fundo do Mar Morto, mas alguns peixes já estão começando a ser vistos no Mar Morto. É muito pouco ainda, mas isso diz alguma coisa. A Bíblia fala de um rio que vai sair de Jerusalém, debaixo do trono, e esse rio vai descer para o Mar Morto, vai tocar o Mar Morto e vai tornar as águas do Mar Morto águas saudáveis. E a Bíblia diz que no Mar Morto vai ter tanto peixe quanto tem no Mar Grande. O Mar Grande na Bíblia é o Mar Mediterrâneo, que é o mar que está do outro lado de Jerusalém, porque o rio vai descer tanto para o Mar Grande
quanto também para o Mar Morto. Vai descer de Jerusalém, que fica no alto. Jerusalém está a 1.200 metros acima do nível do mar. E o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Eu acho que, desculpa, Jerusalém está a 800 metros acima. E o Mar Morto 400 metros abaixo. Esse rio, aqui, deixa eu ler o verso 10 aqui, 11. Não, 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Isso aqui está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não sei se você acompanha a Aline, Israel com a Aline. Você pode chegar na sua casa lá no YouTube, tem um canal chamado Israel com a Aline. Ela vai mostrar esse rio que está surgindo, que está entrando ali no Mar Morto. Profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, diante de nós. Então nós precisamos ficar atentos. A Bíblia diz que nesse Mar Morto lá, vai ter peixe como o mar grande, mas tem um detalhe. Especialistas estão dizendo que até o ano 2050 o Mar Morto vai secar. Mas a Bíblia não diz que ele vai secar. A Bíblia diz que o rio vai tocar o Mar Morto e vai tornar ele saudável. O Mar Morto tem baixado 1 metro por ano. 1 metro. Quando você fala em baixar a água 1 metro por ano, ela está recuando 20, 30 metros da margem. Todo ano. Ele está diminuindo, está secando. Se a gente fizer conta, nós não estamos marcando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aquele mar vai ser tocado pelas águas saudáveis que desce de Jerusalém. Vocês estão entendendo? A volta de Jesus está muito próxima. São profecias claras que estão se cumprindo só nessa geração. Nós é que estamos vendo. Isso serve de alerta para nós ficarmos atentos. Posso ouvir um amém aqui? Por que eu acredito? Talvez essa seja a sua pergunta. Nós vamos estar aqui quando tudo isso acontecer, os cavaleiros do Apocalipse, o Armagedon. Por que eu acredito que nós não estaremos aqui? Apocalipse capítulo 3, verso 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso aqui não é aquela provação que você passa no dia a dia, não. Ok? Isso aqui é uma provação que o mundo inteiro vai passar. Olha aqui. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui essa promessa foi feita à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. A igreja fiel existe uma promessa: eu te guardarei da hora da provação que virá sobre toda a terra. Aqui não está falando que ele vai nos guardar na hora da provação, como alguns acreditam. Aqui está falando que ele vai nos guardar da hora da provação. Tem diferença. Nós não estaremos mais aqui. A igreja foi arrebatada no tempo da tribulação. Esse é o primeiro motivo. Mateus capítulo 24, verso 36. Esse é o segundo motivo. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se a igreja passar pela tribulação, ela vai conseguir identificar o dia da volta de Jesus. Porque a tribulação vai começar exatamente no dia em que o anticristo fizer um acordo de paz com Israel. Você está vendo, olha, nós estamos vendo aí esse acordo de paz aparentemente próximo de acontecer. Já começaram um acordo chamado, na gestão passada de Trump, de Acordo de Abraão, que foi um acordo que Israel fez com alguns países muçulmanos, como Dubai, por exemplo. Existe um acordo de Israel também com a Arábia Saudita, só que é um acordo que não é divulgado, mas tem. Mas esse acordo de entrega da terra para Israel, você está vendo o Trump falar: olha, nós vamos entrar e nós vamos governar a Palestina. Meu irmão, fique esperto com isso. Que ele está dizendo: nós vamos expulsar esses palestinos aí e vamos dar a posse da terra para Israel. Vamos fazer uma aliança com Israel.
E aqui está dizendo, ó, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas se a igreja passar pela tribulação, ela vai saber. Jesus volta daqui 7 anos, teve acordo de paz agora. Esse é o segundo motivo. O terceiro está aqui em Zacarias 14:5. Olha o que diz aqui: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Aqui está falando do final da guerra do Armagedon. Assim fugireis como fugiste no terremoto nos dias de Urias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com Ele. Quem são os santos aqui nesse contexto? A igreja. Nós vamos voltar com Jesus no dia da batalha final. Nós estaremos aqui para batalhar com Ele. Quando a Bíblia fala, e esse é o quarto motivo, porque eu creio que a igreja não vai estar aqui, mas em Daniel capítulo 9, verso 24, deixa eu ler para você esse texto. Daniel 9, 24, vamos ler até o 27. Olha o que diz aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. E aqui vem o texto que fala aqui da aliança que ele fará com muitos por uma semana. Quando você lê o texto aqui de Daniel, eu sei que ele pode parecer um pouco confuso, mas o que Daniel está falando é o seguinte: olha, eu vou te dizer o que vai acontecer até o fim. Isso aqui foi Deus falando com Daniel. Vou te dizer o que vai acontecer até o fim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel era quem? Os judeus, amém? Então aqui o fim se refere ao que Deus iria fazer com Israel. Não tem nada a ver com uma igreja. A igreja aqui nem existia ainda. Existia só no coração de Deus. Essas semanas, como eu disse, são semanas de anos. Então aqui são 490 anos da profecia que tinha que se cumprir. Só que ele falou o seguinte: você vai começar a contar 70 semanas no dia que a ordem for dada para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Essa ordem aconteceu não no dia que ele recebeu aquela visão, mas aconteceu quando o rei Ciro, no ano de 450, permitiu e deu ordens para que os judeus voltassem para a sua terra e reconstruíssem a cidade e o templo. Isso foi em 450 depois de Cristo. Só que ele fala 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 49 anos, depois mais 7 semanas, que vai dar, não lembro aqui agora, mas ao todo 483 anos. 7 semanas foi o tempo que Israel demorou para reconstruir o templo, 49 anos. Tempo que estava destruído, 7 semanas. Depois ele marca, mais 62 semanas o ungido será morto. Ou seja, com 69 semanas Jesus, ungido, iria ser cortado, iria morrer. Cumpriu-se a 69ª semana. Mas ficou faltando uma semana. E essa semana ela está vagando no tempo. Entre a 69ª semana e a última, existe um espaço de tempo, chamado dispensação da graça. Período que nós estamos. Deus abriu a porta da salvação para o gentio. Mas ainda tem uma semana para se cumprir, que está no versículo 27. E ele, quem? O anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. É exatamente essa última semana de Daniel que mostra que a igreja não vai estar aqui, porque as 70 semanas são para o povo judeu, não para a igreja. Porque o que está escrito é: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a sua santa cidade. Então esses 7 anos da tribulação
não tem nada a ver com a igreja, porque ela foi uma profecia dada a Israel. Amém? 5, Apocalipse 14, 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. A tribulação vai ser o tempo da cólera de Deus sobre a terra. A igreja, eu repito isso sempre, não pode passar pela ira de Deus, porque nós, em Cristo, já fomos punidos. Deus puniu os seus pecados e os meus em Cristo. Nós não precisamos mais ficar aqui para ser experimentados, porque nós já estamos sendo agora. A tribulação não é para nós. A tribulação vai ser um tempo de tratamento de Deus com essa terra, com toda impiedade que você vê. É tanta impiedade que nós estamos vendo, irmãos. Tanta barbaridade acontecendo. Deus vai tratar com esse povo. Ninguém vai conseguir escapar. Por ser o tempo da ira de Deus sobre a terra, a igreja não estará aqui, porque Deus já ficou irado conosco quando Ele puniu Cristo, e nós estamos em Cristo. Quem pode dizer amém? Você está em Cristo, você está dentro de Cristo. A Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo, ou seja, ser batizado em Cristo é estar submerso nele. Tem crente aqui? 6, 2 Tessalonicenses 2,6. E agora sabeis o que o detém, que está falando da detenção do anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Presta atenção, o espírito do anticristo já existe desde que Cristo veio à terra. Desde que a igreja nasceu, existe o espírito do anticristo operando, ok? Mas o anticristo será um homem, será uma pessoa, dotada de poderes sobrenaturais. Eu acho que em toda geração o diabo prepara alguém, que nem ele sabe quem de fato será o anticristo, mas ele, claro, evidentemente que em cada geração, como Hitler, ou tantos outros que já surgiram, os imperadores, César, tantos outros do passado, talvez eles fossem uma tipologia do anticristo. Mas aqui está falando que existe uma força que detém a manifestação do anticristo, que ele não pode manifestar enquanto essa força não for tirada. Essa força não pode ser outro, senão a ação do Espírito Santo através da sua igreja. Porque se a igreja ficar, o Espírito Santo fica. E como é que o anticristo vai se manifestar? Não tem como. A Bíblia está falando que ele não vai se manifestar até que aquele que o detém seja retirado. Tem que haver uma retirada, tem que haver um arrebatamento. A igreja vai sair, ela não vai estar aqui, porque senão o anticristo vai ser resistido, ainda que o espírito do anticristo já esteja operando, nenhuma força pode ser maior do que a força do Espírito Santo. Então a igreja vai ser tirada, as pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro de si vai ser levada, vai ser arrebatada, e aí então o anticristo pode se manifestar. Só mais duas aqui, eu já estou terminando. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja não é vista mais na terra até o capítulo 19, quando Jesus volta. Eu não vou nem entrar nisso aqui. E por último, se o arrebatamento acontecer no final da tribulação, quem que vai herdar o milênio? Isso aqui é outro assunto. Mas o milênio vai ser um tempo de paz na terra que Deus prometeu a Israel. Eu não sei se você sabe, Jesus ele não cumpriu todas as profecias do Messias. Ele cumpriu parcialmente as profecias a respeito do Messias. Por quê? Porque primeiro Jesus veio como homem, agora ele vai vir como rei. Ele veio como Salvador primeiro, mas agora ele vem para reinar na terra. O Messias vai reinar sobre a terra. No período do reino do Messias, que vai durar 1000 anos na terra, a igreja vai reinar com Cristo, amém? Porque ela é a noiva de Cristo. Por isso o arrebatamento não acontece no final, porque se ela acontece no final, quem que vai herdar o milênio? A palavra diz que no final ele vai separar bodes de ovelhas. Mateus, capítulo 25, versículo 32. E a todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos
as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é o julgamento das nações. Haverá um julgamento das nações no final da tribulação. A igreja já vai estar ressurreta, já será a noiva de Cristo, já participou das bodas do Cordeiro e já participou do julgamento do tribunal de Cristo. Quando na terra vai acontecer a grande tribulação, o Armagedon, no céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, que é o tribunal para recompensa, e depois as bodas do Cordeiro, e voltaremos com Cristo, quando Ele vier julgar a terra. Nós estaremos aqui para julgar a terra com Ele também. Esse tempo é o tempo de pregarmos o Evangelho, amém? Você foi chamado para isso. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca pregar o Evangelho de todas as maneiras que você possa imaginar. Ontem a Poliana me passou a mensagem, ela estava lá no hospital com o pai dela, ela falou: meu bem, nós precisamos começar um ministério de visitar os hospitais. Tantas histórias que eu estou ouvindo aqui, meu bem. Olha, 2 pessoas aqui internadas, não tem nada, não tem um chinelo. O acompanhante não tem onde ficar. Irmãos, falei: olha, nós vamos começar um ministério e ir nos hospitais. Pesou no meu coração, mas não é só isso. Nós vamos manter uma casa para receber parentes desses doentes que não têm onde ficar. Nós vamos achar uma casa, alugar uma casa, mobiliar essa casa, para quem precisar. Olha, tem uma casa, nós vamos visitar os hospitais. Se tiver alguém que não tem onde ficar, dentro, evidentemente, da nossa possibilidade, nós vamos levar para a nossa casa de apoio. Irmãos, tem que ser assim, isso é o Evangelho. Quando ela falou aquilo, eu já falei: meu bem, ajuda eles financeiramente. Ela falou: calma, eu também não quero ofender eles aqui. Meu sogro pegou o chinelo dele e deu lá, porque não tinha. Existem muitas maneiras de pregarmos o Evangelho hoje, meu irmão. Nós precisamos ir onde os doentes estão. Os irmãos estão comigo? Nós estamos aqui para mudar a história das pessoas. Um discipulado, um discipulador mudou minha vida, porque acreditou em mim. Me discipulou, me ajudou, abençoou minha vida. Nós também temos que fazer o mesmo. Jesus falou: ide fazer discípulos. Posso te falar mais? Não vai faltar nada, nós vamos ter essa casa, talvez 2, quem sabe mais. Amém? O Senhor vai abrir, nós vamos pisar o Jordão e Ele vai abrir. Você pode ficar de pé? Queria pedir o David para subir aqui. Aqui em Romanos 5:25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um libertador e apartará de Jacó as impiedades. O judeu é muito duro. Tem um judeu debatendo com alguns pastores: meu Deus, ele é duro, debochado, duro. Eu falei: como o judeu é duro? O texto que eu acabei de ler mostra um dos propósitos do Armagedon, dos 7 anos da tribulação. Israel é muito duro, mas vai chegar um momento que eles vão clamar: Senhor, nos socorre. Tem 200 milhões de soldados guerreando contra nós e nos sitiando. A Bíblia diz que Jesus vai descer naquele dia com a igreja e vai livrar Israel. Mas a palavra diz que isso não vai acontecer até que seja completada a plenitude dos gentios. Essa palavra plenitude tem o mesmo significado de um navio cheio. Ou seja, quando o navio, que é a igreja, encher, Deus sabe quantos crentes vão se converter.
quando a plenitude, ou seja, o navio se encher, o último passar, que a porta fechar e falar, não tem mais vaga, a igreja é levada, e aí Deus então começa um plano de resgate a Israel novamente. A salvação está disponível para o judeu, mas ele não quer. Mas no tempo da tribulação, a palavra diz que eles vão clamar. Eles que são tão duros serão massacrados. Grande parte deles, a Bíblia diz que muitos vão morrer, mas outros vão clamar. E Jesus vai salvar não as pessoas, os israelitas, mas os verdadeiros judeus. Porque muitos que dizem que são igreja também não são. Tem judeus também que dizem que são, mas não são. Dizem que são tementes a Deus, mas não são. Eu vi um documentário dos judeus mais tradicionais que você imaginar. Os que mais vivem na lei, no pé da letra. Quase todos viciados em tabaco e bebida alcoólica. Quando a esposa se separa, terrível, tira tudo, violência doméstica, tudo que você imaginar, dureza de coração. A tribulação vai tratar com eles, não porque Deus quer matá-los, mas porque Deus quer resgatá-los. Diz que todo Israel, o verdadeiro Israel, será salvo. É tempo de pregarmos o evangelho, amém?